Bom, galera, então vamos começar aí. Isso aqui foi só para fazer a recapitulação do trabalho, né? Vamos lá. Olha, só para relembrar, né? Nós fizemos esse projeto na aula passada, na quarta, né? O nome do projeto é Comunicação de Rede. Esse cara vai ser a camada View. Então a gente criou uma aplicação desktop, ponto final. Certo? Não fizemos nada nela. E aí, na Solution, né, eu fiz um botão direito, Add New Project, e criei um outro projeto do tipo Console Application, chamado Comunicação Rede.servidor. Tá? Então, a gente está fazendo um projeto separado para não confundir com a programação que já existe. Então, para você ter a parte de comunicação de rede todinha separada, né? Obviamente, depois você adiciona essa camada no seu projeto, ou você pode ter um projeto separado para ser o servidor, que aí você trabalha nele, compila e publica ele no servidor normal. E pode ter adicionar um pacote lá dentro do seu projeto que vai ser a parte cliente, ou seja, a parte que vai ser tipo uma camada nova no seu jogo que vai fazer a comunicação dos dados do teu jogo com o servidor e o servidor replica. Lembrando que a gente vai fazer um padrão de projeto aí chamado Observer, que o cara vai observar o conteúdo de uma conexão, e o que bater em uma conexão ele sai contando para todas elas, tá joia? Lembrando também que a gente não tem como testar por hora, então a gente vai programar, e lá no final a gente vai tentar rodar. Se não rodar, nós teremos que ver o que deu de errado para ir consertando e resolvendo os problemas de rede. Tá? Vai ter macete também para rodar, porque como a gente está trabalhando com um projeto só, mas que a gente vai precisar que ele rode 2 vezes, então eu vou ter que rodar esse projeto como cliente e rodar ele também como servidor, para que eu consiga fazer a comunicação entre as partes. Tá joia? Bom, a gente viu aqui que a parte do servidor, o que vai acontecer? Quando eu criei o projeto, ele cria essa classe Program. A classe Program tem um método main, então a programação começa aqui nesse método main. Se eu rodar essa classe Program, ele já vai rodar o conteúdo do método main, beleza? Então a gente vai deixar essa classe Program por último, porque é ela que vai alinhavando o restante. Mas de repente eu vou ter que ir criando as coisas à medida que for precisando, porque senão vai ficar meio sem sentido, tá? Então, eu vou criar aqui, logo de cara, as outras 2 classes que eu vou precisar, tá? Uma classe vai ser a classe jogador, então eu já vou criar aqui, ó, botão direito, Add Class, e eu vou criar a classe jogador. Tá? E vou criar também, botão direito, Add Class, a classe controle jogo. Tá? Vamos lá. A classe jogador, ela vai controlar. O que ela vai fazer? Ela vai ser uma instância do jogador, certo? Ela vai ter um ID do jogador, ela vai ter informações do jogador, porém não como o jogador que a gente programou lá no nosso jogo. Ela vai ser uma instância da conexão do jogador com o servidor.
tá certo? E ela que vai pegar e receber a escrita, né, que veio do jogador e vai escrever de volta em cada jogador que tiver conectado no jogo, tá certo? Então esse cara é o cara que vai ter uma lista dele para que eu possa fazer com que o servidor se comunique com os diferentes jogadores, tá? A classe controle jogo é a classe que vai controlar dentro do jogo esse enfileiramento de jogadores, ela que vai controlar a parte em que eu delimito quantos jogadores vão entrar na partida ou quantos jogadores aquele servidor vai suportar. Ela que vai controlar o vetor de jogadores, ou seja, ela que vai permitir que se adicione um jogador, que se remova um jogador do vetor. Enfim, se eu quiser trabalhar nela com jogos de turno, também ela que vai definir, olha, por exemplo, tem 2 jogadores jogando um jogo de dama online. Então aí ela que vai falar assim, ó, é a sua vez, depois ela vai te desabilitar e vai virar para outro jogador, é a sua vez, tá? E a classe Program, né, que é a primeira, né, ela vai iniciar um processo de listening no servidor. O que é um processo de listening? Ela vai criar uma thread e essa thread é a thread que vai ficar escutando uma determinada porta à espera de que jogadores se comuniquem com aquela porta, ou para pedir conexão, ou para mandar as suas informações de jogo. Tá? A informação que eu vou mandar e que eu vou receber, ela é informação do tipo texto. Então eu não vou mandar um objeto inteiro, eu vou mandar texto daquele objeto. Então, por exemplo, eu posso mandar, sei lá, o nome do personagem, posição X, posição Y e Z, né? Para posicionar para dizer que o meu personagem ele alterou a posição dele, ele saiu de um lugar e foi para o outro. Eu posso mandar, sei lá, uma posição inicial e, sei lá, tiro uma posição inicial dele. Então, posição X, Y, Z e direção. Aí, quer dizer, eu não preciso ficar de milissegundo em milissegundo enviando a nova posição do tiro. Eu mando a posição inicial dele e aí cada máquina processa o seu tiro, né? Então, a gente tem que também prestar atenção, porque se eu for ficar mandando informação demais, eu vou fazer com que o jogo tenha lag, né? Certo? Eu vou fazer com que tenha atraso, tá certo? Então, lembre-se, eu mando as informações só do que eu controlo no meu jogo, na minha instância do jogo. E eu recebo o que todo mundo controla, cada um na sua, certo? Cenário, enfim, outras coisas que são iguais para todo mundo no jogo, mesmo que um jogador esteja numa parte do cenário, outro esteja em outra, eu não preciso ficar mandando essas informações. Tranquilo? Se eu fizer isso, eu vou começar a ter problema de performance no jogo. Tá joia? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar por essa classe aqui de controle do jogo. Beleza? Então, deixa eu só melhorar aqui para a gente poder ver. Bom, eu vou criar algumas variáveis aqui, já vou criar e explicar. E aí a gente vai trabalhando com elas. Vamos lá.
Eu vou criar uma constante. Chamada máximo, que ela vai determinar o número máximo de jogadores da minha partida, certo? Então, cada corrida tem 8 jogadores, eu vou fechar aí. Eu estou criando uma variável ID para determinar que cada jogador ele vai estar identificado por um número, pelo ID dele, tá? Para eu poder saber qual jogador está mandando cada informação. Por que é importante isso? Imagina o seguinte, eu pego, movimento o meu personagem 2 pixels para a direita. Pum. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que atualizar a tela de todo mundo. Então eu pego e, a nova posição do meu personagem, pum, mando XYZ. Só que aquilo lá, eu também vou receber. Certo? Então, se eu não souber que a mensagem que está voltando para mim é a minha própria mensagem, a mensagem que eu mandei, eu movo para cá, recebo a informação do novo lugar. Então, eu vou ficar toda hora preso ali. Ou o meu personagem vai ficar doidão, porque se eu mover de novo, antes de ir e voltar, ele vai e volta, entendeu? Então, vai ficar estranho. É a mesma coisa assim, por um tiro. Eu dou um tiro, mandei a informação do tiro, daqui a pouco eu recebo a informação do tiro também. Aí eu vou ficar como se tivesse uma metralhadora, né? Aí se você faz identificador de ID, você só envia e não recebe. Aí você envia, aí você começa assim, olha, quando eu receber, meu ID é 5. Quando eu receber informação do ID 5, eu ignoro, certo? Uma variável, isso aqui, essa variável, ela vai controlar o seguinte, eu preciso, nesse caso do jogo, eu preciso que tenha 8 jogadores. Então, eu só vou passar ela para true quando tiver os 8 para eu iniciar a corrida. Essa outra variável aguardando, ela vai ser para o seguinte. Se eu tiver jogo de turno, alguém fica aguardando enquanto é a vez do outro. Então eu já vou deixar preparado aqui, não é o nosso caso, mas quando for um jogo de turno, você já sabe que um joga, o outro está aguardando, um joga, o outro está aguardando, beleza? Bom, aí vamos lá. Estou criando aqui um vetor de jogador para que eu consiga adicionar todas as conexões nesse vetor. Beleza? E aí, quando eu precisar replicar uma mensagem para todos os jogadores do jogo, eu só vou percorrer esse vetor. Beleza? Aqui antes eu tenho que fazer o seguinte. Use tô doidão. Importei aqui, estou usando a biblioteca Threading para eu usar um thread.
tá? O thread é o processamento paralelo, então eu vou utilizar ele para startar um outro processamento e, ao mesmo tempo, manter o meu processamento principal rodando, tá? Então, toda vez que eu startar um thread, é como se eu tivesse adicionando um programa concorrente trabalhando ao mesmo tempo. O método está pronto, ele vai... Opa, galera, certinho? O método está pronto, ele vai retornar o conteúdo da variável pronto, né? É um get, né? Como se fosse um get, só que vai ser usado ali para toda hora eu verificar, ó, já posso começar a partida? Já posso começar? E aí vai. Oi. Vai retornar ela, mas ela ainda está falsa. Sim, é porque por enquanto, se eu for retornar, é porque assim, eu vou criar um loop, certo? Aí esse loop vai ficar aguardando conexão. Aí alguém conectou, aí conectou, eu verifico, tá pronto? Já posso começar a partida? Aí não, se me retornar falso, eu continuo lá no meu loop, sem começar a partida. Bom, eu estou criando aqui um método construtor do controle jogo, né? Então, quando eu criar esse método construtor, né, quando essa classe for instanciada, eu já vou aproveitar para instanciar o meu vetor de jogadores. Então, vou fazer jogadores igual a new jogador. E aí eu vou passar o tamanho do vetor como com a constante máximo lá, para não caber mais jogadores na partida do que eu tinha previsto. Bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método lá para adicionar os jogadores no meu vetor, beleza? Lembrando que, para quem chegou agora, esse jogador adicionado ao vetor é a conexão que tem entre o cliente que está jogando o jogo com o servidor, tá? Então, vamos lá, ó. Public void adicionar jogador. Aí, para adicionar jogador, eu vou precisar de uma biblioteca específica. Então, vou adicionar essa biblioteca aqui. Essa biblioteca, deixa eu ver o que já tem. Eu preciso da system.net, preciso da system.net.sockets, preciso da, deixa eu ver se já tem, system.io. Eu acho que foi. Então, adicionadas essas bibliotecas, então eu vou deixar até um enter aqui, ó, para pular uma linha, para vocês saberem que essas bibliotecas aqui que foram adicionadas, tá? Então aqui eu vou ter que buscar, quando eu chamar o método adiciona jogador, eu vou ter que passar o cliente que está conectando, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, TCP client, vou chamar lá o cliente. Esse é o cara que está se conectando com
o servidor. Então esse é o jogador que está solicitando uma conexão com o servidor, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou testar de cara. Ó, se o this.id, se o ID atual, tá, for maior que 7, beleza? Se o ID atual for maior que 7, esse cara não pode ser conectado. Lembra? O nosso ID, olha lá, começou em 0. Então, de 0 a 7 são 8. Então, se o meu ID for maior que 7, eu não posso conectar com esse cara. Não posso deixar esse cara conectar no meu jogo. Então, eu vou criar aqui um desconectar cliente. Beleza? E vou passar esse cliente como parâmetro. Beleza? Esse desconectar cliente, essa variável do tipo TCP client, ela é o objeto que veio lá do jogador para cá, para o servidor. Então, se eu adiciono esse cara no meu vetor, eu sempre consigo conversar de volta com aquele jogador, certo? Se eu não adicionar, eu não consigo conversar de volta com aquele jogador. Então, eu estou chamando o método desconectar cliente e estou passando o cliente como parâmetro para, de alguma forma, o servidor avisar para o cara que, ó, aqui não dá mais, aqui está lotado. Tá joia? Então, se eu não passasse esse cara como parâmetro, eu não tinha como avisar ele de volta que o servidor já está lotado. Beleza? Pelo menos para essa partida. Aí, agora entra o perrengue, né? Porque eu passei 4 meses sem mexer no Visual Studio, né? Então, eu acho que é aqui, refactor, extract method, ou... eu acho que é isso aqui. Não é. Deixa eu só... aqui, é isso aqui, ó. Tá vendo? Como esse método não existe ainda, eu vou parar o mouse aqui, ó. Ih, caramba. Eu vou parar o mouse aqui, ó. Clicar aqui e, ó, generate method stub. O que é o método stub? É um método que está sendo chamado ali, beleza? É um método só para... Ele cria o método agora só para não ficar dando erro ali. Então, ó, generate method stub, olha lá, ele já criou um método para mim, com os parâmetros certinho, e aí ele lança um erro, porque se eu esquecer de programar esse cara, vai lançar um erro, ó, método ainda não implementado. Né? Aí eu falo, opa, tem que implementar esse cara. Então vamos deixar ali como método stub. E aí eu tenho que sair desse método adicionar jogador, porque ele já cumpriu o papel dele. Ele mandou desconectar o cliente, porque o cara não conseguiu conexão, está lotado. E aí eu tenho que encerrar o método, senão ele sai do if e continua o método, coisa que eu não quero. Então eu vou dar um return aqui, ó. Beleza. Agora, se ele conectou, o que eu vou fazer? Se ele vai poder conectar, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou criar uma variável int id aqui, tá? E vou dizer que ela recebe próximo id. Beleza? Esse cara, ele vai pegar o id atual, me passar e somar um no id. Tá certo? Então ele vai me devolver 0 e vai somar mais um
no ID, porque aí o próximo ID já é o ID 1. Beleza? Então, tá lá. O que eu vou fazer agora? Ó, console, isso aqui, ó, eu vou escrever na tela do servidor, não estou escrevendo lá no jogador, tá? Estou escrevendo na tela do servidor. Por quê? Porque a nossa aplicação, ela é uma aplicação console, então é uma tela preta. Aí na hora que você está rodando o seu jogo, você precisa saber o que está acontecendo para você falar assim, ah não, aqui está funcionando, aqui não está, está passando por esse ponto. Então você não tem retorno visual nenhum. Então eu vou escrever lá, ó, console.writeLine, e aí eu vou dar a mensagem, né? Ó, novo jogador conectado com ID, com o ID, aí eu vou passar o ID que retornou aqui, ó. Tá certo? Aí passei esse ID aqui, ó. Aqui, ó, eu já vou fazer a mesma coisa lá para parar de ficar dando erro. Caramba, na hora. Criei o método stub dele, beleza, vou deixar ele lá. Oi? Quando eu implementar o método, eu venho e apago essa linha. Tá vendo? Quando eu faço throw new uma classe, eu estou lançando um erro, eu estou forçando que dê erro. Aí a classe é exceção de falta de implementação, né? Ainda não está implementado. Então o Visual Studio deixa para que a gente não esqueça de depois implementar, tá? Bom, então teoricamente eu peguei o ID atual, somei mais um no ID, mostrei, ó, que teve um usuário conectado, e aí agora eu vou ter que fazer, ó, jogadores, que é o meu vetor. Aí eu já vou aproveitar o próprio ID, ó, porque o ID é 0, né? E o meu vetor começa em 0, certo? Meu vetor vai de 0 a 7. Então eu vou aproveitar a própria posição do vetor. É igual a new jogador. Aí eu já tenho que dar uma parada aqui. Por quê? Porque para instanciar esse jogador, eu tenho que passar algumas informações, algumas variáveis no próprio método construtor dele. Tá certo? Então, eu vou parar aqui na classe controle jogo e vou fazer o que eu preciso na classe jogador para eu poder adicionar a instância dele no vetor de jogadores. Tranquilo? Tá certo? Eu preciso fazer uma alteração no método construtor dele. Tá joia? Então, ó, vou lá na classe jogadores e vou fazer o seguinte. Vamos aumentar isso aqui, né? Vamos lá. Classe jogador. Bom, a classe jogador, ela também de cara, ela também vai precisar desses importes. Então eu já vou, ó, botão direito, copia, vou para a classe jogador e vou colar esses importes lá. Tá joia? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Lembra, o meu jogador tem o ID dele, certo? Então, eu vou precisar criar aqui uma propriedade, vou colocar lá prop tab, né? Que é do tipo int e eu vou chamar de ID. E já tem getSet para ela. Beleza. Vou criar nesse cara uma própria instância do controle do jogo. Então, o controle do jogo, quando ele instancia o ID, o jogador, ele se passa como parâmetro. Por que eu vou precisar disso? Porque cada jogador
cada jogador, quando ele mandar uma informação para o servidor, a partir dele, ele tem que saber contar essa informação para os demais jogadores. Certo? E quem tem o vetor com a lista de jogadores? O próprio controle jogo. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu passo para o jogador a instância do controle jogo para que, quando uma informação vier daquele jogador, ele consiga pegar aquela informação e percorrer o vetor de jogadores e ir contando aquela mesma informação para os demais jogadores, inclusive para ele próprio. Beleza? Então aqui que eu estou fazendo o observer, tá certo? Quando, nesse caso, a classe que observa, ela está observando a ela mesma. Então eu me observo, para qualquer mudança no meu estado, eu conto para todo mundo. Tá? O padrão observer clássico tem uma classe que observa uma outra classe. E aí, quando ela percebe mudança naquela outra classe, ela conta para todo mundo. Tá joia? No nosso caso, a nossa classe observa ela mesma. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, controle jogo, controle jogo. E TCP client, cliente. Que esse cara é a conexão, tá? Eu vou aproveitar para fazer duas variáveis aqui, que são string header, que eu vou chamar de header, e uma string writer, que eu vou chamar de writer. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas é só porque a gente vai ter uma similaridade com o tipo da variável. A variável header, ela serve para quando um jogador mandar uma informação para o servidor, eu consigo ler essa informação através do header. E quando eu quiser escrever uma informação do servidor para o usuário, para o jogador, eu vou usar a variável writer, que aí tudo que eu passar no writer, o cara recebe do outro lado. Obviamente, do lado do cliente, né, do cara que está jogando, eu também tenho que ter essas duas variáveis, a header e a writer. A header para ler o que vem do servidor e a writer para mandar a informação para o servidor. Bom, eu estou criando as duas aqui já, porque eu vou precisar delas já direto no método construtor, tá? Mas enfim, eu vou colocar lá, ó, public jogador. Aí eu tenho que fazer aqui, ó, controle jogo. ID e então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando as variáveis no método construtor, as variáveis que eu tenho que passar do controle jogo na hora que eu instancio o jogador, tá certo? Então, se eu não criar isso, depois eu fico enrolado para poder passar a informação para lá. Então, eu só vou fazer, ó, this.controle jogo recebe controle jogo. This.cliente recebe cliente. This.id recebe ID. Thread
E aí eu vou parar por aqui, tá? Vou parar ela por aqui. O thread é porque eu vou deixar um cara que vai ficar ouvindo as conexões. Ó, lembra, o meu jogador, ele é a conexão. Imagina que você é o cliente, seu jogador, e eu tô no servidor. Você veio e fez uma conexão aqui no servidor. E aí eu verifiquei, eu posso adicionar ele como jogador? Posso. Então eu adiciono você como jogador, mas a partir de agora que eu te adiciono como jogador, eu tenho que passar a te escutar. Então, eu vou criar uma thread aqui para ficar te escutando, certo? Então a minha própria instância já te escuta. Se eu não fizer isso, ou se eu não fizer através de thread, eu fico só te escutando e não faço mais nada. Tá certo? Então eu só vou deixar até a thread pronta ali para voltar para outra classe, onde a gente vai terminar de trabalhar. Então eu só fiz o necessário aqui para que eu possa instanciar o jogador lá no controle jogo e aí eu possa adicionar ele no vetor de jogadores. Tranquilo? Você sabe quando a matéria está pesada? Quando ninguém põe a mão no teclado e está todo mundo com o olho arregalado, prestando atenção. Então, mas é pesado, né? De você entender tudo ao mesmo tempo. A grande vantagem é que, tipo assim, depois que você fez isso uma vez, você já tem as classes. Então você vai fazer um projeto novo, copia e cola. Né? E entendeu? Aí você precisa entender, porque de repente vai ter um jogo que, eu vou ter que fazer uma alteraçãozinha aí você precisa mexer. Mas o basicão pesado você já tem. Tem uma coisa que eu não entendo. Fazendo isso tudo, depois eu posso fazer um jogo na Unity, implementar essas classes sem programar nele? Sim. A Unity você não consegue programar em C#? Funciona. Você usa todas as bibliotecas do C#. Mas como é que eu faço para chamar tudo que está aí num código diferente assim para funcionar? Sei lá, acho que... Como assim num código diferente? Sei, vamos supor, já tem um jogo pronto, aí eu quero implementar um multiplayer. Aí como é que eu vou mesclar os dois juntos com... Então, é porque você ainda não viu a programação pronta, mas você vai criar um método aqui, ó, escrever. Tipo, escreve lá no servidor. Aí quando você precisa, você chama o método. Entendeu? Vamos criar uma classe, sei lá, vamos criar no lado do cliente, você vai criar uma classe lá, sei lá, rede. Aí você instancia a classe. E, por exemplo, você criou o seu personagem lá, X. Aí dentro do personagem, dentro da classe do personagem, você instancia a sua classe de rede ou você instancia ela logo que você conecta, deixa ela lá, e aí quando você precisa mandar informação, você chama o método que escreve, entendeu? É uma chamada de método. Não vai ter, dentro do Unity vocês não conseguem de uma classe chamar método da outra, instanciar outra classe, não é assim? Então, você vai fazer da mesma forma, você vai ter uma classe que vai saber se conectar com o servidor, dentro dessa classe você vai ter um método que você sabe que ele escreve lá no servidor e você vai ter um outro método que aí você vai ter que fazer uma thread nele para ele ficar ouvindo o que vem do servidor. Entendeu? Aí, obviamente, as mensagens são combinadas, né? Você, no seu lado do jogo, você está preparado para receber algumas mensagens e entender elas, certo? E do lado do servidor, você não precisa entender nada. O que bater lá, você replica. Entendeu? Então o servidor é um espelho. O que bate lá, você replica para todo mundo. Acabou. Do lado do cliente, não. Do lado do cliente, você tem que saber, ó, a mensagem tal significa isso, a mensagem tal significa aquilo. Então, por exemplo, você pode, inclusive, ao invés de trafegar texto puro, você pode trafegar o JSON.
né? Que você concatena todo o texto. Então você manda um objeto inteiro via texto. Certo? Aí o que você faz? Você cria um método construtor nas suas classes, que você passa o JSON para ele, ele já entende e instancia a classe. Por exemplo, eu tenho uma classe lá tiro. Quando você dá um tiro, você não instancia um objeto tiro para ele acontecer? Você recebeu um JSON de tiro. Aí você passa aquele JSON para o método construtor, ele vai saber colocar a posição inicial do tiro, o tipo do tiro que é, de qual arma que veio, para dali para frente o tiro se processar, entendeu? Como se fosse um gatilho para ele ser criado na sua tela de jogo e acontecer. E aí você só, entendeu? Você só faz isso. Então você tem que combinar. É difícil pra caramba, né? Vou falar pra caramba. Mas é difícil, é complicado muitas vezes de programar, mas assim, a grande vantagem é você não ficar dependendo ou não ficar pagando. Por exemplo, vocês utilizam lá a ferramenta que o Fábio passou, né? Só que ela tem um limite, né, de usuários, né? Assim, eu também não entendo direito, mas ela tem algumas restrições de limite de usuário, você depende de estar com internet, então aí você vai eliminando esse tipo de coisa, né? Obviamente o que a gente está vendo na matéria é um pedacinho, né? Porque você tem que tratar uma cacetada de assuntos para cada jogo, né? Mas você conseguindo fazer, você vai desenvolvendo e vai fazendo isso na forma de biblioteca para você. Aí no próximo jogo você já não começa mais do zero. Mas vamos lá. Ó, quando eu instancio agora jogador, olha lá, eu já passo o controle do jogo, o ID e o cliente. Então o controle do jogo, como é que eu passo? Eu passo assim, na forma de esta. Eu estou passando a esta própria classe. Isso. Aí eu passo ele mesmo lá. O controle do jogo é esta classe. Então você só passa this, que é o ponteiro que aponta para a própria classe. O ID, ele já está aqui em cima. E o cliente é o que veio como parâmetro aqui, ó. Então, caramba. Passou o cliente. Beleza, esse cara está conectado. Tá certo? Ele já está no seu jogo. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Vamos implementar esse cara aqui, ó. Certo? O que eu vou fazer para implementar? Ó, return this.id mais. Está implementado. Ele retorna e soma. Então ele vai retornar o 0, depois vai somar. Beleza? Agora, vamos implementar aqui o desconectar cliente. O desconectar cliente, o que eu vou fazer para o cliente? Na verdade, eu vou pegar esse cliente que veio com um parâmetro, vou criar um string, que é um canal para eu poder escrever para esse cara, e vou dizer para ele, ó, o servidor está lotado. Lembrando que, além de eu escrever para o cliente que o servidor está lotado, eu vou colocar isso na minha própria aplicação servidor. Beleza? Só para eu saber o que está acontecendo ali com o servidor. Certo? Porque depois, na hora de eu testar, eu posso ter problema de, tipo, eu mando conectar, nada acontece. Aí eu não sei se eu consegui chegar no servidor, se está com problema no servidor, se o servidor mandou de volta e a informação só não chegou.
Entendeu? Então eu preciso ter um feedback lá no servidor também para eu começar a entender o que está acontecendo. Então, eu vou fazer o seguinte. O desconectar, na verdade, é não fazer porcaria nenhuma, né? Você só não adicionou o cara no vetor, então ele não está conectado. Então, eu vou fazer aqui, ó. Network string. Vou chamar de string igual a cliente.getString. Tá vendo que eu não instancio, eu não dou um new network string? Por quê? Porque quando esse cliente entrou em contato comigo, não sei se eu cheguei a falar na aula de rede, mas quando uma máquina conecta com a outra, é parecido com você mandar uma carta. Quando você manda uma carta para alguém, você põe o endereço de destino, mas você também põe o de origem. Certo? Porque se a pessoa tiver que responder a carta tem que chegar de volta. Então, o string é o cara que vai mandar informação para algum lugar. Só que ele vai mandar para quem? Eu pego do próprio cliente o string dele. Porque aí eu sei devolver a informação que eu vou mandar, a mensagem que eu vou mandar para o cara que originalmente me mandou a mensagem. Aí eu vou fazer lá, ó, um string writer. Opa. E eu vou passar o string para esse string writer. Então, o que eu estou fazendo? Vamos encarar esse string como a variável que tem um endereço para onde eu vou mandar o texto. E o writer é o texto. Então, tudo que eu escrever no writer vai para esse endereço. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou escrever no próprio servidor lotado, beleza? E vou escrever no cliente, ó, writer ponto write line servidor lotado, beleza? E aí eu vou limpar a memória e vou encerrar a conexão, que aí eu não preciso ter a conexão desse cara. Então, ó, writer.flush, limpei a memória, e writer.close, encerrei a conexão. Escrevi de volta no cara e ele está desconectado. Aí, eu vou fazer aqui, olha, um método que os métodos que não estão sendo utilizados no momento, não vão ser utilizados no momento, mas eles vão servir para que vocês trabalhem quando for jogo de turno, tá? Que é o public void iniciar jogo e o public void jogar.
O jogar ainda vou deixar assim, ó. Se você não está aguardando, e aí o aguardando passa para true. Beleza? E aí eu vou deixar aqui algumas observações. Eu tenho essas observações aqui já. Aqui eu já vou colocar aqui também, ó. Isso aqui eu não vou precisar, tal. Aí eu vou deixar as observações aqui, ó. Tá? Ó, em caso de jogo de turno, vocês colocariam nos métodos que não estão sendo utilizados as regras para 1. Alternar as jogadas entre os jogadores e 2. Verificar em cada jogada se houve um vencedor. Tá certo? Então aqui, ó. O cara... Alguém jogou. Aí a vez do outro cara jogar. Aí você vai ter que controlar se esse cara pode jogar ou não. Certo? E quando inicia a jogada do outro cara, você tem que verificar se, antes de iniciar a jogada, você tem que verificar se houve um vencedor. Então, tipo assim, eu tô aguardando, você começou a jogar. Você jogou, você passa para aguardando, você verifica se você... tem que verificar se você ganhou. Se você não ganhou, aí eu saio de aguardando para poder jogar, jogo, verifico se eu ganhei, não ganhei, passa a jogada para você. Então você vai resolver isso nesses dois métodos, tá certo? E aí, obviamente, para verificar se ganhou, você deve ter alguma regra do jogo, né, para descobrir se o cara ganhou ou se não ganhou. Por exemplo, um jogo de dama... Tem que acabar as pedras ou as jogadas do outro adversário. Sei lá, um jogo da velha, tem que fazer lá os 3 na vertical, diagonal ou horizontal. Então aí você vai ter cada um a sua regra do jogo. Beleza? Bom, essa primeira classe foi tranquila? Beleza, vamos fazer então, quem está programando junto, terminou de programar? Conseguiu? Tá. Vamos então para a classe jogador, que a gente vai continuar aqui o nosso método construtor, né? Eu criei uma thread. Lembrando que essa thread é a thread que vai ficar escutando do lado do servidor, vai ficar escutando aquele determinado jogador que foi adicionado no vetor, tá? Então, o que eu vou fazer nesse cara? Eu vou fazer lá o network string exatamente como foi feito na classe controle de jogo, para avisar que não tinha conectado. Então, eu vou fazer um network string, chamar de string. Cliente.get
string. Opa. Aqui eu vou precisar de ler e de escrever. Então, header é igual a new string header. E aí eu passo o string. A mesma coisa para o writer. Igual a new string writer. Opa. Passo o string. Beleza? Então aqui, ó, lembrando que esse reader e esse writer foram declarados aqui em cima. Beleza? Então aqui eu já tenho as variáveis para ler e para escrever. Então, o que eu vou fazer agora? Essas variáveis já foram instanciadas no método construtor. Então agora eu preciso de criar uma thread que vai fazer o seguinte: essa thread ela vai ficar escutando uma determinada porta para aguardar uma comunicação que venha do cliente. Beleza? Então eu vou fazer lá, ó, thread igual a new thread, ou seja, eu estou fazendo a instância da thread. E aí, quando eu instancio uma thread, o que eu tenho que fazer para a instância dela rodar? A thread é um processamento paralelo, ok? Mas esse processamento paralelo, ele vai precisar de alguma coisa para processar. Então, o que a gente passa para uma thread como parâmetro para ela processar? Eu passo um método para essa thread. Então, eu estou passando ali, a chamada do método é diferente porque eu não estou chamando o método, eu estou passando ele como parâmetro. Então, eu passei um método lá, run, para o método rodar, né, o que vai rodar a thread. Então, como esse método ainda não existe, ó, vou mandar gerar um método stub para ele e aí o meu método foi gerado, ok? Nesse caso ele gerou errado, eu não preciso de parâmetro, tá? E aí o conteúdo desse método é o cara que vai ficar em loop eterno. Aqui eu vou ter que fazer um loop eterno para essa thread nunca acabar. Eu vou deixar esse cara em loop eterno, escutando uma determinada porta para ver se houve uma comunicação do cliente com o servidor. Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui no meu método run? Eu já vou programar ele direto. Ah, faltou aqui, ó. Beleza, eu instanciei a thread, eu preciso dizer que ela tem que começar a rodar. Então, olha lá, thread.start. Aí agora sim essa thread está rodando. Então agora começou a funcionar o processamento paralelo. Beleza? Então lá, mandei ela rodar. Agora eu vou trabalhar aqui o método run para ver o que ele vai fazer. Então aqui no método run eu vou criar uma variável dados, beleza? Que a variável que eu vou jogar o dado que está vindo lá do cliente. Então, o que o cara escreveu lá na ponta do jogo está vindo para cá. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Dados recebe reader.readline. Tentei fazer uma leitura. Se vier alguma coisa, eu leio. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto dados for diferente de null, eu vou continuar tentando ler. Tá? E aí, eu novamente vou ficar printando tudo que eu estou lendo na tela da aplicação console do servidor para eu saber que a informação está vindo do cliente para o servidor. Então eu já vou fazer lá, ó, console.writeLine
E aí eu vou colocar a informação, né? Recebido do ID. Aí eu vou passar o ID. O ID, tá vendo que eu já posso passar aqui direto, porque é uma variável privada da própria classe jogador, que foi passado como parâmetro. Então esse cara, ao ser instanciado, ele já tem o ID dele. Então eu vou, recebido do ID tal, aí eu vou dar um espaço aqui, pipe, mensagem, e aí eu vou concatenar essa mensagem com dados. Beleza? Então agora eu já sei, já está printando, toda vez que algum jogador mandar alguma mensagem para mim, já está printando lá. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a partir desse momento, lembra, a função do servidor é quando ele recebe uma mensagem, ele pega essa mensagem e espalha para todos os jogadores. Então, eu vou fazer uma estrutura chamada for each. O for each, ele vai fazer um loop dentro do vetor de jogadores. Então, lá, for each jogador in this ponto controle jogo ponto jogadores. Aí, vamos lá que isso aqui tem que explicar. O for each, o que ele faz? Tem um vetor, ele pega e começa a fazer um loop em todas as posições do vetor. Beleza? Então ele vai na primeira posição, acabou de fazer o loop, ele vai para a segunda, vai para a terceira, até chegar na última. O que ele faz? Ele pega a instância daquela posição do vetor e joga para essa variável. Como o meu vetor é de jogadores, ele pega um jogador e joga para a variável jogador. E aí, olha da onde que está vindo esse vetor. Da variável controle jogo. Lembra quando eu instanciei o meu jogador, eu passei o controle jogo para ele? Então, todos os demais jogadores que foram adicionados depois do primeiro jogador, eles estão nesse vetor. Porque o objeto foi atualizado. Certo? Então, 8 jogadores estão ali. Ele vai fazer o loop 8 vezes. Beleza? Outra grande vantagem do for each é que eu não preciso fazer, para um i de 0 a tanto. Isso me ajuda muito porque aqui, olha, se eu quiser aumentar o número de jogadores, eu venho nessa constante e aumento. O for each vai varrer o vetor da mesma forma. Sim. Então ele tanto faz, se eu quiser mudar aqui para 1000, vai fazer o for each dos 1000. Beleza? Então, lembrando, nesse for each eu pego um a um cada jogador que está no vetor de jogadores dentro do controle jogo e coloco nessa variável, jogador. Lembrando que o jogador, cada jogador, ele já tem uma variável reader e uma writer. Eu já consigo escrever em todos eles. Tranquilo? Então agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o papel do fofoqueiro, né? Eu vou fazer aqui, jogador, ponto, eu vou criar um método aqui, envia. E aí eu passo para ele, eu passo para ele a variável dados. Novamente o método envia não existe, então eu vou mandar escrever ele aqui. Beleza? Então, olha lá, eu já consigo enviar para todo mundo. E aí, eu terminei esse for each, eu tenho que ler a próxima linha. Então, eu já faço de novo, olha lá, dados ponto reader
Aliás, dados igual, recebe, né? Header.readline. Aí eu já tento ler a próxima linha. Beleza? Terminado tudo, cliente.close. E acabou. Ele vai ficar rodando direto. Oi? Depois que ele lê toda aquela mensagem, ele fecha. Mas eles estão dando depois que ele abre de novo. Aí ele fecha aqui, né? Mas aí ele entra no loop e ele vai ficar rodando direto. Beleza? Aí agora eu só preciso fazer o método envia. Beleza? O método envia, eu vou até copiar isso aqui, ó, para facilitar a minha vida. Para eu saber que eu estou enviando lá. Eu recebi de um ID, agora, vamos supor, eu recebi do ID 7. Agora eu vou enviar para o ID 0, para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a mensagem, ó, enviando para o ID tal, a mensagem tal. Tá certo? Então aqui eu vou contar que está sendo enviado para todo mundo. E aí eu realmente vou enviar a mensagem. Tá? Aqui eu vou chamar de mensagem só para ficar mais... Tipo, eu estou enviando uma mensagem. Eu vou fazer lá, ó, writer.write line mensagem. Beleza? E aí eu mando só, eu não vou mandar esse enviando, né? Eu vou mandar só a mensagem propriamente dita. Aí envio a mensagem cada vez que esse cara aqui me chamar. E aí eu limpo o meu writer, né? Write.flush, eu limpo ele. Porque aí quando eu for mandar a próxima mensagem não vai sujeira. Então, vou limpando. Beleza? E com isso, a gente terminou de fazer o jogador. Tá certo? Então, ó, fizemos o controle jogo e fizemos o jogador. Agora tá faltando eu fazer a classe program, que é a que inicia tudo, para que eu chame e utilize as outras classes para a coisa funcionar. Lembrando que a classe program, que vai iniciar tudo, ela já vai iniciar com uma thread, com loop, para ficar aguardando as conexões dos jogadores no jogo. Beleza? Bom. Você disse que ele tinha que enviar para todos os outros jogadores. Sim. Teria que fazer ali a condição para que o mesmo jogador que enviou a mensagem também. É muito mais fácil você fazer no próprio jogador, mas vamos tentar fazer então. Vamos tentar fazer. Aqui, ó. Aqui eu estou rodando e aqui eu estou enviando, certo? Então eu vou fazer, eu posso fazer aqui, ó. Se deixa eu ver. Se o ID for igual... Não, vamos colocar aqui. Se o ID for diferente de jogador.id, eu envio. Pronto. Aí o cara já não recebe mais. Quem mandou já não recebe mais. Matamos o problema. Tranquilo? Foi até melhor, porque aí eu não preciso tratar no jogo. E em cada objeto. Então o que você manda, você não recebe de volta mais.
Tranquilo? Porque aí eu comparo o ID dessa instância com os IDs do vetor. Na hora que eu encontro o ID igual, opa, foi esse cara que mandou, então para ele eu não mando de volta. Fechou. Bom, agora vamos para a classe Program. A classe Program é pequenininha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a classe Program. A gente vai parar com matéria hoje. E aí eu vou deixar aí no quadro, quem quiser ir fazendo. A gente gasta o nosso tempo até 10h30, para quem quiser já ir fazendo o seu próprio, tá? Porque feito ela, nós vamos ter que voltar e fazer toda a parte do cliente. Então aí vai demorar um outro tempão desse, tá certo? Então aí a gente faz lá a classe Program. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou colocar ela para rodar. E aí, feito isso, a gente já para conteúdo por hoje e vamos só para vocês fazerem na máquina de vocês. Então, de cara, na classe Program, eu vou pegar os mesmos imports que eu fiz aqui, ó, tá? Então, só para não ter que escrever de novo, copia e cola os imports. Beleza? Aí agora, na classe Program, eu vou criar algumas classes, algumas variáveis diferentes, né? Primeiro que eu vou lá, dentro do método main, né? TCP listener. Beleza? O listener é o cara que vai ficar escutando a conexão. Então ele é o cara que vai ficar toda hora em loop eterno, ele vai ficar verificando se existe alguém tentando, mandando uma mensagem para o servidor, tentando se conectar. Aí eu vou definir para ele uma porta. E aí eu tenho criado a porta 5000, estou bicando, tá? Veja bem, se eu não me engano, até 1500 e pouco são portas conhecidas. Depois vocês têm que dar uma pesquisada nisso na internet. O que são portas mundialmente conhecidas? A 80 é para HTTP, a 21 é para FTP, a 25 é para e-mail, entendeu? Então, essas portas, por exemplo, a 1536 é para Oracle, a 14 alguma coisa é para SQL Server, 1436 e a 15 alguma coisa, a 1436, eu acho que é a 14, oi? 1433, isso, é para SQL Server, a 15 alguma coisa é para Oracle. Então, essas portas são mundialmente conhecidas. Não é que você não possa, mas você não deve colocar um número de porta que é mundialmente conhecido, tá? Ele já está, vamos dizer assim, ele já está padronizado para algum tipo de serviço. Vamos dizer que você coloca a porta 80. Aí, para o cara ter seu jogo, ele não pode acessar a internet. Porque senão o teu jogo vai toda hora achar que é com ele. Você coloca uma URL lá, o seu jogo vai achar que é com ele. Tá certo? Então você bica uma porta lá para cima, que não seja dessas conhecidas, tá? Pode ser que o meu jogo fique incompatível com alguma outra aplicação que usa a porta 5000. Pode ser. Tá certo? Então você tem que pensar nisso também, de assim, poder, sei lá, de repente fazer um range de portas. Por exemplo, de 5.000 a 6.000 o usuário pode escolher qualquer uma. Aí é praticamente impossível que ele tenha 1.000 aplicações que usem as portas das 5.000 a 6.000 rodando na mesma máquina para invalidar o jogo na máquina dele, para ele não conseguir, né? Aí também o cara está de sacanagem.
né? Mas aí você pode, de repente, colocar um range de 5 a 6 mil, beleza? Mas enfim, eu criei a porta e aí vou instanciar controle jogo, vou chamar só de controle, né, para facilitar a minha vida, igual a new controle jogo, beleza? Vou deixar uma variável lá, rodando igual a true. Essa variável rodando é só para eu fazer um loop eterno, tá? Não tem outra finalidade nela. E aí, o que eu vou fazer, ó? Ih, caramba. Eu vou fazer aqui, ó, um try. Como eu estou trabalhando com... como é que chama? Com conexão, eu sou obrigado a tratar erro, né? Então, cat socket exception, tá? Eu sou obrigado a fazer o tratamento de erro. Não vou escrever nada aqui por hora, mas é só para deixar a parada funcionando. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Ó? IP address, endereço do servidor, tá? Essa variável eu vou colocar lá o endereço do servidor, igual a IP address, e aí eu vou colocar aqui o endereço do servidor, beleza? Como nós estamos testando, então nós vamos colocar o endereço de loopback, que é o 127.0.0.1. Esse endereço, ele vai bater na placa de rede e volta, entendeu? Ele faz o trajeto todinho como se ele fosse sair para uma outra máquina, só que ele bate lá na porta e volta. Então você vai fazer com que a sua máquina comunique com ela mesma, tá? Como vocês estão com máquina virtual, vocês vão poder colocar o endereço do servidor de verdade, porque aí a nossa rede virtual, o DNS vai fazer achar o servidor, beleza? Então aqui eu estou programando só na minha máquina, então é isso aí que tem para hoje. Mas na máquina de vocês, como vocês têm uma rede inteira, vocês vão poder testar como se tivesse publicado na internet, tá? Deixa eu ver aqui. Engraçado que... desculpa. Ponto parse. Beleza. Aí agora, listener igual, recebe um new TCP listener. Aí o que eu tenho que passar como parâmetro aqui, ó. Ali tem outro método construtor, tá? Esse método construtor só está pedindo a porta, mas se eu olhar aqui, ó, eu tenho esse método e tenho esse aqui, ó, que pede o endereço do servidor e a porta. Então eu vou usar esse método construtor. Então eu vou passar aqui, ó, endereço do servidor e porta. Caceta, é porta. Beleza. E aí, esse listener eu já vou passar para ele um start. Ó, listener.start. Ele já começou a escutar. Então, essa própria classe listener, TCP listener, ela já tem a thread dela que precisa desses dois caras como parâmetro. Tá certo? Então, é como se a classe já fosse uma thread. Tá? Então, eu já dei um start nela. E ela já subiu um serviço para ficar escutando o nosso servidor na porta 5000. Bom, aí agora eu vou fazer o meu loop eterno, né? Enquanto estiver rodando,
Beleza? Lá, o rodando é uma variável booleana que é true, então vai ficar rodando a vida inteira. O que eu vou fazer? Ó? Se o controle está pronto, opa, ó, lembra? Nós fizemos o método está pronto lá. Então, o está pronto, quando está pronto, eu começo o jogo. Então, enquanto, se não está pronto, né? Estou negando, se não está pronto ainda, eu continuo fazendo o processo lá de aceitar a conexão. Tá joia? Então, se ainda não está pronto, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, console.writeLine. Eu vou só dar o status, né, do meu serviço. Aguardando conexões. Beleza? Estou lá aguardando conexões. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, TCP. Ih, caramba. TCP cliente igual a listener.accept TCP client. Então, accept TCP client. E aí, esse cara vai ficar aguardando e aceitando conexão. Tá certo? Então, lá, ele rodou aqui uma vez e veio para cá. Aí ele tá lá, ó. Eu crio a variável cliente, né? Ela vai ser instanciada quando esse método accept TCP client for executado. E esse método só vai ser executado quando, dentro desse listener aqui, alguém pedir conexão. Tá? Então, quando alguém pedir conexão, esse cara aceita a conexão e joga a instância dessa conexão aqui no cliente. E é esse cliente que eu passo lá para o controle do jogo, que ele vai fazer aquela história toda que a gente programou agora há pouco. Tá certo? Então, o que aconteceu? Quando isso aqui, ó, fica parado aqui, ó, fica parado nessa linha, aguardando conexão. Quando vem uma conexão, o que eu faço? Controle, ponto, adiciono o jogador. E aí eu passo o cliente que acabou de nascer aqui em cima. Beleza? Aí eu passo o cliente que acabou de nascer aqui em cima. Aí lá ele vai tentar adicionar esse cliente no vetor de jogadores. Porém, só vai adicionar se tiver menos que 8, porque o nosso jogo pede 8. Beleza? Aí, ó. Se não, aí eu vou programar agora o senão. Ou seja, se já está pronto, o que eu faço? Controle, ponto, jogar. Eu mando jogar. Roda o jogo. Beleza? Bom, aqui eu vou fazer um console ponto writeLine, porque se der algum problema, eu vou precisar saber. Então, ó, erro de rede. Opa. Vocês já viram isso aqui? Eu já fiz isso alguma vez aqui. Olha só. Eu escrevi aqui, ó, erro de rede, abri, fechei colchete e coloquei o número 0 aqui. Certo? Esse cara aqui virou um parâmetro. Então, o padrão da variável socket exception, né, de qualquer variável de exception,
é que quando está assim, ele pega um método message, ele vai pegar o conteúdo do método message e vai jogar aqui. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Se der algum erro de rede, ele vai falar erro de rede e no lugar disso aqui vai estar a descrição do erro. Beleza? Se eu tivesse mais parâmetros, eu poderia colocar lá o abre e fecha com o número 1, com o número 2, 3 e aí vai. O erro que aconteceu. Certo? Se aconteceu um erro, esse erro gerou uma instância da classe SocketException. Essa instância tem toda a descrição do erro. Aí essa descrição está no método message, você recupera ele pelo método message. Aí o método message vai ser jogado aqui. E aí eu vou fazer aqui embaixo, eu vou fazer o finally. O finally é o seguinte, eu tento fazer o try e depois eu pulo para o finally. Ah, mas e se eu estiver tentando fazer o try e lançar um erro? Eu vou para o erro e o faço depois o finally. Então o finally é o trecho de código que é o único desse método que é certo ser feito. Tá certo? Então qualquer coisa que aconteça eu vou executar o finally. Obviamente, dentro dessa estrutura aqui, ó, do try catch, tá vendo? Dentro dessa estrutura que tá marcada, o único trecho que é certo de ser executado é o finally, tá? Porque se der erro aqui nessa primeira linha, ele pula pro catch e depois ele executa o finally. Se não der erro em nada, depois que acabar o loop, ele vem pro finally. No nosso caso, o loop é eterno, mas não tem problema. Aí o finally, eu vou fazer um listener.stop, vou parar o listener e acabou. Beleza? Então, o nosso servidor está criado. Aí agora, olha só, o que eu vou fazer? Ah, eu precisaria rodar esse servidor, certo? Então, o primeiro passo, ó, botão direito, Set as Startup Project, beleza, ok. E aí, a partir de agora, eu dou um Start. Vamos ver se ele vai rodar. Ó, pode ser que não esteja funcionando, mas olha lá, ó, aguardando conexões. Agora, eu ainda não sei, eu só sei que esse método aqui, ó, isso aqui está rodando, ó. Ele executou essa linha e está nessa daqui, ó. Ele está parado nessa linha aqui, aguardando para aceitar a conexão. Então, do adiciona jogador para dentro, eu não sei se está funcionando. Agora eu preciso fazer o lado do cliente. Beleza? Bom, como é que nós vamos testar isso aqui? Beleza? Como é que futuramente nós vamos testar? Olha só, fechei aqui, beleza, matou. Eu vou ter que fazer isso aqui, olha. Botão direito, Open Folder in File Explorer. Beleza? Aqui, quando ele abrir a janela, olha lá, eu tenho a pasta bin, dentro dela debug, e aqui, olha, eu tenho o executável. Não, eu tô doidão, é esse aqui o executável. Tá vendo?
Olha lá, ó. Não tem nada, ó. Fechei ele. É o exe, que eu li exe aqui, eu já logo dei duplo clique. Aqui, ó, comunicação rede-servidor. Então, olha lá, ó. Dei um duplo clique, ele já roda. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... esse cara é um executável. Então, quando eu tiver que testar o meu aplicativo, olha o que eu vou ter que fazer. Botão direito, ó, Set as Startup Project. Aí agora, tá vendo? Eu dei um Set as Startup Project na camada de View. Certo? Agora eu dou um play. O meu projeto, lembra que a gente só tinha criado um botão? O meu projeto está aqui funcionando e aí eu venho aqui e executo esse cara. Eu tenho 2 programas. Tá certo? Ele não virou DLL porque eu não adicionei ele como referência no outro. Eu não adicionei uma camada como referência na outra. Então ele virou um executável. Tá certo? Lembra nos outros que a gente fez em ambiente web, eu pegava e ó, vou adicionar como referência. Aí ele vira uma DLL para o outro cara poder usar. Aqui não, aqui eu não adicionei como referência, ele é um executável, ele vira um executável à parte. Então eu tenho aqui a camada do servidor e eu tenho aqui o programa cliente, que seria o jogo de vocês. Certo? Então agora, ó, por isso que tanto faz, eu posso fazer como projetos separados, eu gosto de fazer como junto, porque você cria um projeto só, é uma estrutura só, você já pode copiar a classe e colar, já ver que está funcionando, já o debug eu acredito que é mais fácil, enfim. E eu não tenho que ter 2 instâncias do Visual Studio rodando de uma vez só para a minha máquina dar conta. Tá certo? Então eu crio um projeto só. Mas a ideia agora é que eu vou executar esse cara e esse cara vai se comunicar com esse aqui. Beleza? Galera, do que eu expliquei, ficou dúvida?